O perfeccionismo vai acabar com a sua vida. Mais uma vez, pessoal, um conteúdo bem relevante para todos nós. E o tema que eu queria abordar é exatamente isso. Esse bendito perfeccionismo que atrapalha muitas pessoas. Nas conversas com os meus amigos, com as pessoas próximas, as pessoas da família, a gente vê, pessoal, como que isso é grave, como que isso é sério na nossa vida e as pessoas não se atentam. Que é um detalhezinho que nós fica a todos os momentos, em todas as atividades que nós vamos fazer, a gente tenta colocar isso, né, de perfeição. E eu quero passar para todos que isso é uma armadilha da nossa mente, para que a gente não haja, para que a gente não regace as mangas e vá para cima para realizar os nossos sonhos. Porque é lógico que é tudo isso quando você cria algo novo, você tenta realizar os seus sonhos, a sua mente tenta te bloquear porque é algo novo para você. Então, é um instrumento de defesa dela para que é uma coisa desconfortável que você vai realizar um sonho grande e isso vai fazer com que você saia do conforto. E por isso a mente tenta colocar esses medos, esses bloqueios e esse bendito perfeccionismo que assola uma grande parcela da humanidade. As pessoas não agem sabe, com esse bloqueio, digamos assim. Porque perfeito, pessoal, só existiu um. Todos nós, seres humanos, temos falhas, temos defeitos. E se a gente for ficar olhando para as nossas falhas, nossos defeitos, assim, a gente não vai sair da estaca zero, a gente não vai realizar os nossos sonhos, realizar os nossos projetos. Então, evidentemente, eu resolvi fazer esse conteúdo para bater forte exatamente nessa situação. E os perfeccionistas aí de plantão pode colocar a barba de molho, porque a partir desse conteúdo, quando vocês for ver esse conteúdo do começo, meio e fim, vocês vão entender realmente que de você querer ser perfeito para realizar os seus sonhos, que isso é uma armadilha da nossa mente para que você não haja, para que você não tome atitude. E isso vai, a partir desse conteúdo vai cair por terra, esse bendito perfeccionismo. E vocês vão abrir mão dessa palavrinha, que você coloque em prática na sua vida e você vai realizar os seus sonhos. Então, para os perfeccionistas de plantão, hoje é o seu último dia. Pode ter certeza que a partir desse conteúdo você vai virar nós vamos virar uma chave na sua vida, na sua mente e no seu entendimento para que você tenha mais sabedoria nesse sentido e vocês vão ver realmente o quanto tempo vocês perderam, o quanto de oportunidades passou assim diante dos seus olhos por você pesar muito isso na sua vida. Então, assim como eu falei na introdução, não existe ser humano perfeito. Nós temos as nossas falhas, os nossos erros. Mas aí a gente vai deixar de realizar os nossos sonhos? A gente vai deixar de realizar o que realmente a gente quer para a nossa vida, para a nossa família, para as pessoas que estão em nossa volta? Não, né, gente? Então, vou bater forte realmente nesse tema e com certeza, absolutamente, vocês vão enterrar esse perfeccionismo e vai mudar a história da sua vida a partir desse conteúdo. Pode escrever. Continue nesse conteúdo, depois ao final você vai ver realmente se o que eu estou falando faz sentido ou não. Tá bom, gente?
E como que o perfeccionismo manifesta na nossa vida? Outrora, eu também tinha isso. Quando eu falo aqui, pessoal, dos conteúdos, normalmente os conteúdos é algo de coisas que eu já passei, de experiências que eu passei. Outrora, lá atrás, eu deixei de realizar muitas coisas, muitos sonhos na minha vida devido à minha timidez e do perfeccionismo. Porque geralmente a pessoa tímida é mais perfeccionista ainda, porque ela começa a colocar um monte de obstáculos. Ah, por exemplo, antes de eu criar os conteúdos, de eu ingressar numa nova carreira como modelo, quem poderia imaginar? Eu era perfeccionista. Realmente eu falava assim, não, como que pode? Não, eu vou fazer um conteúdo se eu sou gago? Como que eu vou fazer um conteúdo se eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra? Como que eu vou ajudar as pessoas, a mentalidade das pessoas? Como que eu vou ajudar as pessoas a se desenvolver assim no comportamento humano? Então, entendeu? Então eu vinha muito de barreiras. E isso é um maldito perfeccionismo que a gente coloca dentro de nós, que está enraizado na nossa sociedade, e é difícil a gente eliminar isso. Mas a partir de hoje, a gente vamos executar esse perfeccionismo. Vamos executar. Porque outrora eu era assim. E eu, com certeza, fechei muitas portas na minha vida. Com certeza, deixei de realizar grandes sonhos. Mas nunca é tarde, gente, pra gente aprender. E graças a Deus, eu já aprendi isso há mais de 5 anos. Eu já não tenho mais isso, no meu vocabulário já não mais entra isso. Eu realizo minhas coisas, eu inicio um projeto novo do jeito que eu estou mesmo, com a experiência que eu tenho mesmo. Assim como eu falei para vocês, perfeito não existe. Isso é uma armadilha na nossa mente para que a gente não haja, para que a gente não tome atitude, porque a gente não dá o primeiro passo nos nossos sonhos. E é bem simples, pessoal. Vou dar um exemplo para vocês aí, vocês mesmos. Quantas pessoas que estão vendo esse conteúdo aqui, ou ouvindo esse conteúdo, devido ao perfeccionismo, está com a sua vida amarrada, bloqueada em diversas áreas. Relacionamento, familiar, profissional, em diversas áreas. E isso é terrível, pessoal, porque isso vai fazer com que você não se desenvolva. E tudo que é o que a sua mente faz. Mas vamos usar a nossa mente como aliada neste momento. Assim como a mente às vezes bloqueia, coloca esse perfeccionismo para que você não haja, porque ela é uma forma dela se defender, porque você vai estar colocando um hábito novo, então isso vai ser dolorido para ela, então ela tenta colocar esses medos, esse perfeccionismo, para que você não haja de uma forma assim que vai mudar, transformar a sua vida. Mas também a gente podemos usar a nossa mente como arma, porque se você adquire novos hábitos, você vai fazer com que a sua mente também automatize esses hábitos. Hábitos, por exemplo, da atividade física, hábito de leitura, hábito de escrever, hábito de desenvolver conteúdos na internet, de uma nova carreira. Então, isso são hábitos, mini hábitos que você vai adquirindo dia após dia, e automaticamente você vai ver que não é complicado como a gente acha. Você vai educar a sua mente para algo novo. Como assim? Não é de uma vez, paulatinamente. Assim como você batalha de atividade física, os músculos não vão crescendo, não crescem instantaneamente, né? E você aumenta 20, 30 quilos de músculo, não. É aos pouquinhos, paulatinamente, sem pressa. Entendeu? Vocês ficaram a vida inteira aí com esse perfeccionismo. Há mais que 10, 20, 30 anos. E agora você quer que isso mude da água para o vinho? Não.
É devagar, gente, porque a sua mente vai tentar te bloquear quando você for adquirir esses hábitos de criar algo novo na sua vida. Mas você precisa persistir nesse projeto, persistir nessa situação para que você tenha o resultado. O resultado vai ser surpreendente. É extraordinário, gente. Assim como eu obtive na minha vida os resultados também. Dessa página que eu virei na minha vida do perfeccionismo. Porque, assim como eu falei, perfeito, gente, só existiu um que passou aqui nessa terra e ele não está mais aqui fisicamente. Né? Então, por que você vai insistir em ser isso? Em querer ser perfeccionista? Vocês não entendem? Por favor, gente, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra o seu coração para entender essa mensagem. Vocês não entenderam ainda que isso é a sua mente tentando te bloquear para que você não realize os seus sonhos, os seus projetos. Mude isso a partir de hoje. Não é possível que vocês vão ver esse conteúdo, ouvir essa teoria e vocês não vão praticar e não vai mudar a sua vida. É responsabilidade de vocês. Eu estou colocando aqui uma lição para todos nós, aí cabe a você praticar ou não. Se você acha que você está satisfeito com a sua vida do jeito que está aí, você sendo perfeccionista, e aí, você sendo perfeccionista, o que você conquistou na sua vida? Desde o momento que você aprendeu a ser perfeccionista. Me fala. Quais foram as coisas que você conquistou? Então você pode ter certeza que não vai ter muitas coisas, né, gente? Porque não existe perfeição, gente, no ser humano. Entendeu? É simples assim. Agora, quando você deixa de ser esse perfeccionismo de lado, com certeza você vai realizar muitas coisas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uns exemplos simples que eu abandonei assim o perfeccionismo e eu comecei a praticar na minha vida e tive resultados extraordinários. Por exemplo, lá atrás, um momento quando eu sentia uma pessoa feia, raquítica, magro, sentia a pior das criaturas. Gente, é verdade. Nem sempre eu tive essa cabeça, essa visão, essa sabedoria que eu tenho hoje. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa procrastinadora, perfeccionista. Então, isso fazia com que eu me bloqueasse em diversas áreas. Mas a partir do momento que eu virei essa chave, eu mudei, eu me revoltei com essa situação, assim, de não querer ser mais um homem fraco, fisicamente e mentalmente. Aí eu comecei a fazer uma atividade física. Mas quando eu resolvi fazer essa atividade física, que na época era a natação, veio essa situação, né, do perfeccionismo. Mas espera aí, você não é o Gustavo Borges, o Fernando Scherer, o Michael Phelps, o que você vai querer nadar? Ó a mente fazendo essa situação, gente. Mesmo essas lendas aí da natação, você pode ter certeza, se você tiver um momento e você for conversar com elas também não vão sentir, no momentos do auge dela, ela não sentia pessoas perfeitas, atletas perfeitos, gente. Entendeu? Então isso que eu falo pra você, o erro de muitas pessoas é isso. Mesmo essas lendas vivas aí, elas não se achavam perfeitas também. Entendeu? Então, veio isso, daí eu falei assim, mas espera aí, eu não quero saber, porque até hoje, com esse perfeccionismo, eu não conquistei nada, então eu vou mudar essa situação. Aí eu me matriculei numa academia de natação, engoli muita água, demorei muito para aprender a nadar, por exemplo, acho que uns 3 a 6 meses, gente, para ficar na água e conseguir fazer os estilos, os 4 estilos. Mas eu tomei uma decisão na minha vida de abandonar o perfeccionismo e comecei a praticar a atividade física, a natação. E a partir desse momento desencadeou outros
benefícios, outros hábitos na minha vida. Eu passei a cuidar mais da minha alimentação. Eu venci o medo de nadar nas piscinas, depois eu venci o medo de nadar no mar, fiz uma travessia aquática e novamente o perfeccionismo veio querer assim crescer para cima de mim, né? Como assim? Você vai encarar o mar vai te devorar, vai te matar, você vai morrer afogado, né? Ó, para você ver. E aí eu falei, não, vou vencer essa parte também. Vou vencer esse desafio. E fui lá, fiz uma travessia no Guarujá. Tenho até uma medalha de participação. Assim, toda vez que eu olho para essa medalha, eu vejo uma etapa da minha vida que eu venci também, né? Mais esse perfeccionismo. Aí teve outra situação também que a partir do momento que eu comecei a fazer natação, é lógico, você fica com a mentalidade mais forte, você fica mais resistente, você aumenta a sua autoestima, você começa a se tornar uma pessoa mais, assim, se sentir uma pessoa mais bonita, mais apresentável. E aí veio a oportunidade também, assim, de eu arriscar uma carreira nova. Eu falei assim, eu queria fazer algo novo. Daí eu assim, entrei numa agência de modelos e comecei a fazer trabalho como modelo. Fotografia, passarela. Aprendi a postura, gente, aprendi a andar, aprendi a se comportar diante das câmeras. Então, antes também de eu entrar nessa nova carreira, veio essa situação do perfeccionismo querer colocar na parede. Mas espera aí, você, modelo? Você não é bonito, você não se veste bem, você não tem estilo, entendeu? Ó, você vê um monte de situação, gente. E aí eu exorcizei o perfeccionismo de vez na minha vida. E fui lá e meti as caras e entrei numa nova carreira. Depois também criei um canal no YouTube que é exatamente esse conteúdo que eu estou passando é exatamente no meu canal. Então veio também essa situação de assim, mas espera aí, você é gago, você não é psicólogo, não é psiquiatra, não é especialista, como que você vai ajudar as pessoas, Matheus? Não, né? Entendeu? E aí, no entanto, eu tô aqui, entendeu, gente? Então, a árvore para você vencer o perfeccionismo é você ir para cima. É fazer do jeito que você tá mesmo. Entendeu? O erro de muitas pessoas é querer achar o momento perfeito. Ah, quando eu tiver condições financeiras. Ah, quando o meu inglês estiver fluente. Ah, quando eu tiver condições assim ser pós-graduado. Ah, quando eu tiver mestrado, quando o país mudar, ou seja, vocês não percebem que tudo isso são armadilhas, são setas da sua mente para que você não haja, para que você não saia do lugar, porque isso vai causar um desconforto para ela e ela não quer isso. Mas, gente, experiência própria. É desconfortável sim você entrar numa carreira nova. É desconfortável sim você entrar numa carreira, por exemplo, de modelo, que você nunca fez. Você entrar numa natação que você mal sabe nadar, entendeu? Você fazer um conteúdo, entendeu? Que você nunca fez. Então, é normal ver esse frio na barriga, esse medo, esse receio. Mas, gente, dá o primeiro passo. Esquece a opinião das pessoas, esquece a sua própria opinião que você acha que você não está preparado. Gente, a gente nunca vai estar preparado. Eu nunca estou preparado, eu sempre estou aprendendo algo. Por mais que eu saiba muitas coisas, mas vai ter sempre pessoas que vai ter mais conhecimento do que eu. Então você vai ficar olhando para isso, você vai ficar bloqueado e você não vai sair do lugar e não vai realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos. Entendeu, pessoal? Então, o perfeccionismo, como eu falei anteriormente, eles vão te matar, gente. O perfeccionismo vai te matar. Enquanto você não aprender, não agir nesse sentido, realmente, literalmente, ele vai te matar. Porque que adianta você estar aqui nessa terra, né, nesse mundo,
com uma vida extraordinária, sendo que você não desenvolve nada, sendo que você tem medo de criar coisas novas, criar situações novas, de entrar numa carreira nova, um projeto novo. Gente, não é possível que vocês não tenham sonhos, que vocês não tenham projetos, sabe, vontade de ter uma vida melhor do que a vida que você tem hoje. Não é possível. É inadmissível isso. Uma vida tão extraordinária, você cheio de saúde, cheio de disposição aí, ficar aqui nessa vida de passagem, sem deixar um legado, sem deixar algo importante, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que estão em sua volta, na sua família. Entendeu, gente? Eu costumo falar que quando você deixa de criar algo, de passar uma situação, de um projeto novo seu, que vai alavancar a carreira, não só a sua carreira, mas a carreira de muitas pessoas, quando você deixa de fazer isso, devido ao perfeccionismo, devido a esse bloqueio que a sua mente coloca, esses medos, muitas pessoas vão ser impactadas nisso. Muitas pessoas vão deixar de sair da depressão, muitas pessoas vão deixar de sair, de estar procrastinado, porque você não teve a capacidade de criar um conteúdo, por mais simples que seja, devido ao perfeccionismo, você não criou isso e acabou não ajudando a si próprio e não ajudando as demais pessoas. Então, o intuito é exatamente isso. Eu quero que todos vocês tenham uma vida de sucesso, uma vida extraordinária, pessoal. Entendeu? Esse era é o meu intuito, é o meu objetivo. Entendeu? Então, aqui eu estou diante de vocês para rasgar o meu coração, assim, genuinamente, gente, sou eu mesmo aqui, não é inteligência artificial, é o próprio Mateus aqui falando, rasgando o coração para vocês. Por favor, por gentileza, largue essa bendito perfeccionismo, age, regaça as mangas, terminando esse conteúdo, vai lá, pessoal, não importa, vai, calça o seu tênis, vai lá fazer uma corrida noturna mesmo, uma caminhada, entendeu? Se matricula numa academia para treinar de natação, de luta, boxe, karatê. Desenvolva um conteúdo bacana, pega aquela receita de bolo que você tanto sabe fazer e faz essa receita, coloque na internet para vender, ou prepare esse bolo e saia aí para vender para as pessoas, para que as pessoas desfrute desse bolo extraordinário que só você sabe criar. Então, gente, tem muitas coisas extraordinárias que você tem, um dom que você tem, que você pode... que muitas pessoas estão aqui, aí, no mundo afora, nessa expectativa de ter essa experiência que você tem, que por mais simples que seja, você vai ajudar aquela pessoa, vai alavancar a carreira daquela pessoa. E esse maldito perfeccionismo faz com que você não desenvolva, faz com que você não saia do lugar. Você fica estacionado, empacado a sua vida e automaticamente empacado a vida da sua família e das pessoas que estão próximas de vocês. Gente, a gente não estamos aqui para ser mais uma pessoa, só mais um ser humano. Você é um ser humano extraordinário, um ser humano que vai trazer um legado para diversas pessoas, mas para isso você precisa agir, você precisa dar o pontapé inicial. Vai lá, dá o pontapé inicial, mesmo você não estando pronto. Ninguém vai estar pronto. Dá o primeiro passo. Qual é o seu sonho? É montar um negócio? Entendeu? É sair da CLT? Então, a partir de hoje, já começa a escrever. Coloque no papel isso e a partir de amanhã, aliás, a partir de hoje, você já começa a mergulhar nesse sonho, gente. E já começa a criar situações para sair dessa CLT, para desenvolver o seu projeto, empreender, entendeu? Isso vai fazer com que você vai entender que assim, no médio e longo prazo, vocês vão ver que valeu a pena você ficar nesse conteúdo e valeu a pena você tomar essa decisão na sua vida. Tá bom, gente? Então, não olhe para a sua condição. Se você for olhar
para você mesmo, você vai ver defeitos. Se eu for olhar para mim, também eu vou ver muitos defeitos. Assim como outrora eu tinha, né? Gago, sem muito conhecimento de psicologia, de desenvolvimento pessoal, e no entanto aqui todo domingo eu coloco um conteúdo inédito de desenvolvimento pessoal, mesmo eu não sendo psicólogo, mesmo sendo gago, entendeu? Então, gente, não se limita, não coloque barreiras nos seus projetos, nos seus sonhos, gente, tá bom? Porque a vida reserva para você uma vida extraordinária, entendeu? Só que para isso você precisa se mover. Não adianta você ficar de braços cruzados esperando, com esse perfeccionismo aí, com esses medos, com esses bloqueios. Aí realmente a sua vida não vai mudar. Você vai chegar num determinado momento, uma determinada idade, você vai morrer e não vai deixar um legado para a sua família, para as pessoas que estão próximas de vocês. E com certeza realmente não é isso que todos nós queremos, não é verdade? Não é possível, gente, que você está aqui, você tem uma vida extraordinária, saudável, e você está aqui só de passagem. Não, que eu estou aqui só para ser só mais um aqui no meio da multidão. Não, não é possível. Mude essa realidade, tá bom, gente? E basicamente o conteúdo era esse sentido. Eu tenho a convicção que todos nós saímos de uma forma diferente da forma que a gente chegou nesse conteúdo, né, pessoal? E vamos fazer, gente, como todos os conteúdos nós fazemos, que o nosso conteúdo é o momento de reflexão desse conteúdo que vai ser a cereja no bolo, que vai alavancar a sua vida, vai dar o up na sua vida, e a sua vida vai ser transformada e você vai abandonar de vez esse perfeccionismo, tá bom, gente? Quais são as áreas da sua vida, gente, que o perfeccionismo domina? Pode falar aí. É no relacionamento? Você não se acha uma pessoa perfeita para sua alma gêmea, por exemplo? Então, mude essa realidade. A área do perfeccionismo que impera na sua vida é na área financeira? Você só se sente bem, só se sente assim de uma forma extraordinária quando você tem milhões e milhões na conta? Tanto que você nunca vai ter isso, porque com certeza não é isso que você tem, né? Porque ninguém é perfeito, gente. Então, tem as dificuldades. Então, na área financeira, Matheus, eu sou perfeccionista porque eu quero montar um negócio de culinária, sei lá, de criar bolos ou de qualquer outra situação, só que o perfeccionismo me bloqueia, porque eu sempre coloco obstáculos. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho um estabelecimento para fazer isso, entendeu? Então, mude essa situação, entendeu? O perfeccionismo é relacionado ao seu trabalho, então o meu trabalho eu quero sempre fazer ser perfeccionista, e como nós somos seres humanos, vira e mexe, você erra, você falha, e aí você se sente mal com isso. Então, gente, vamos abandonar essa situação, tá bom? Vamos mudar isso, tá bom? Então, basicamente o conteúdo era este. Marque no papel os tópicos importantes desse conteúdo e as áreas da sua vida que você sente que você é perfeccionista. Mude essa situação, gente, de uma forma simples, dando o primeiro passo. Vai lá, vai pra cima. Não importa a situação que você está, o tanto de dinheiro que você tem na conta, o país que você vive, o estado, o município ou o bairro, não importa. A família que você veio, não importa. Vai lá, age, dá o primeiro passo e tenha uma vida extraordinária. Tá bom, gente? Então, basicamente, o conteúdo era esse. E isso pode ser ver, gente, que o conteúdo é importante, é relevante. Mas para que esse conteúdo chegue às demais pessoas, que o YouTube entregue esse conteúdo para as demais pessoas, precisamos, gente, da ajuda dos amigos. Por favor, de se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos, fazer comentários na aba de comentários do YouTube, tá bom, gente? E pode ter certeza que esse conteúdo vai chegar a atingir milhares e milhares de pessoas e vai ser uma semente que vocês vão plantar e vocês vão ter resultados extraordinários, tá bom, gente? Um ótimo finalzinho de domingo a todos. Um beijo em todos aí. Fique com Deus. Uma ótima semana a todos. E até semana que vem com um conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração.